que é onde nós e esse objeto de estudo é exatamente a parte do código artigo 220 ao artigo 365. Os crimes em espécie, eles estão do artigo 121 ao artigo 359-H do Código Penal. Esse é o nosso tema. Nesse instante, a gente está se aprofundando no título 11, que são os direitos à administração pública. Ou seja, o bem jurídico é a administração pública. Esse título, ele se subdivide em três. Nós vimos, são os crimes pessoais, os crimes praticados por funcionário público contra a administração de contas. Depois a gente já viu também o artigo 2, que são os crimes praticados por administração em geral. Nós estamos localizados agora no capítulo número 3, são os crimes contra a administração pública. Pouco importa o sujeito se funcionário público ou se particular. O que importa é a administração do subjetivo. Os podem estar de forma um pouco diferente, mas os crimes são contra a administração. E aí, nós estamos nessa caminhada. Estamos nessa caminhada. A gente já passou por uma onde a gente começava depois falamos de denunciação criminosa, fomos para a comunicação falsa de crime, dali fomos para a autoacusação falsa, fomos para o crime de falso testemunho, falsa denúncia, dali nós fomos para o subcrime de 343, depois da coação do processo, nós fomos para o crime de exercício arbitrário das próprias mãos, tentam fazer justiça com as próprias mãos, não penal privada, se não houver impedimento. Depois fomos para o subtipo dos 343, que também a fraude processual e entrando em que cai no espírito, são os crimes de favorecimento. Falamos do real, favorecimento real, favorecimento real próprio. Aí vamos para os crimes envolvendo presos. De pessoa presa ou submetida depois evasão mediante violência contra a pessoa, depois o arrebatamento de preso e depois dali a gente foi para uma fase dos crimes de administração da justiça, falando sobre advogados, não é verdade? Falando sobre advogados. Aí, amigos, o crime que a gente começou a trabalhar foi o patrocínio fiel. Depois a gente trabalhou junto com o patrocínio simultâneo. E também conhecido como tergiversação. E foi isso que nós paramos. Agora a gente tem mais um crime que envolve também advogado. Mais um crime que envolve advogado. Vamos lá, sonegação. De papel, documento, papel, documento ou objeto de valor probatório.
começa, como sempre, falando sobre o dispositivo legal. Lembrando que nós estamos agora em uma fase de transição. Quando terminar o artigo 356 e o 357, que é a exploração de prestígio, nós vamos entrar na fase final dos crimes contra a administração da justiça e encerrando daí, fazendo um fechamento dos crimes contra a administração pública, falando do crime 358 e o 359, certo? Bom, dispositivo legal, amigos, artigo 356. Vamos lá, vamos acompanhar. Diz assim, primeiro, rúbrica marginal. Crimes com rúbrica marginal, o que mais tem é no Código Penal. Em legislações especiais, muitas não têm as rúbricas marginais, é somente os textos dos tipos penais. Artigo 356. Inutilizar, total ou parcialmente, ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de valor que recebeu na qualidade de advogado ou procurador, na detenção de 6 meses a 3 anos. Esse é o nosso objeto de estudo, certo? É o nosso dispositivo legal. Quando a gente lê certos crimes, já parece ser bem fácil entender o que eles são. E esse crime não é diferente. Esse crime já mostra claramente isso. Ele é, certo? Não é difícil entender. Inutilizar, deixar de restituir esses autos, mas a gente tem que saber como que a prova pode exigir esse crime da gente. Por isso que às vezes nossas aulas levam 30 minutos, mais ou menos, para que a gente não se surpreenda, que a banca não nos pegue nas armadilhas. Vencido. Vai para o item 2, tão conhecido já também. Objetividade jurídica. A objetividade jurídica, amigos, por óbvio, como sempre, a administração da justiça. Por quê, pessoal? Porque quando a gente olha para esse meia, vocês vão ver aqui, por exemplo, há um processo físico. Claro que cada vez mais estamos trabalhando com os processos eletrônicos, com o EPROC, por exemplo, certo? Cada vez mais isso está avançando, mas ainda existem os processos físicos. Prejudica a administração da justiça, que precisa zelar por esses processos. O mesmo vale para os documentos, o mesmo vale para os objetos. A administração da justiça, ela tem que zelar por tudo que fica nos cartórios, por tudo que fica, por exemplo, no fórum, ou por tudo aquilo que tem que ficar na tutela do Estado. Não é por isso que a gente tem razão que a objetividade jurídica fica na administração da justiça. Tutela as coisas. Melhor forma de traduzir a objetividade jurídica. Isso já é diferente. Do número 3.
que é o objeto material. Para falar do objeto material, vocês vão ver que inutilizado, provavelmente eu deixei autos, é o primeiro material, documentos é o segundo objeto de valor probatório. Vou agora vir para a tela branca. E nós vamos colocar eu boto aqui de novo 3. Boto assim, autos. O que são autos? É o conjunto das peças componentes do processo. Professor, pode dar exemplo? Petições, procurações, sentença, tudo entra aqui. Ou seja, a materialização do processo são os autos. Por outro lado, nós temos os chamados docs, os documentos. O que são os documentos, pessoal? É um fito papel destinado a provar um fato juridicamente relevante, importante no universo jurídico. Não precisa ser necessariamente um processo, mas que seja um documento qualquer, que precise estar em poder, certo? Objetos de valor probatório. Objeto de valor probatório. Documento.
para convencer alguém baseia a sua pretensão. Pode ser um relógio, pode ser qualquer objeto que tenha esse valor e que tenha determinado raio. Isso é um objeto. Probatório vem de prova, de provar. Objeto de valor probatório. Então, os objetos materiais são esses aqui. O rol, meus amigos, a lista é adjetiva. O rol é taxativo. Certo? Cuidado com isso. Número 4. Núcleos do tipo. Eu costumo dizer para vocês que é o ponto mais importante sempre, né? E aqui não é diferente. Núcleo do tipo. Nós temos dois verbos nucleares. Primeiro, inutilizar. Esse a gente resolve rapidinho, é bem fácil. O outro é um pouquinho mais complexo. Deixar de restituir. Deixar de restituir, certo? Total, utilizar, né? Total, parcialmente, seu total. Exatamente aqueles objetos os objetos de valor probatório. Inutilizar é, pessoal. Tornar imprestável. Por exemplo, rasgar um título executivo, um cheque, por exemplo. Ou rasgar um título executivo, rasgar uma folha que estava dentro dos autos do processo. Só que vocês têm que cuidar uma coisa aqui no inutilizar. A conduta aqui vai ser qual? Uma conduta omissiva. Ou seja, caracterizada por um fazer, caracterizada por um fazer, certo? Agora, outro verbo é deixar de restituir. Deixar de restituir é o quê? Não devolver no momento adequado. O advogado tem prazo para restituir os autos, por exemplo, não restitui. Mas não só os autos, pode ser um documento, pode ser também um documento de valor probatório, certo?
omissiva é crime omissivo próprio. Certo? O exemplo clássico dessas situações que eu estou mostrando para os senhores é o caso do advogado depois, quando tem dentro do prazo entrega a informação, decide, olha a minha palavra, decide não devolver. Agora surgem algumas indagações. A primeira indagação pode cair em prova, certo? A primeira indagação pode cair em prova. É a questão do seguinte. Eu vou pegar agora para vocês. Vocês vão ver que no direito é uma infração disciplinar. Lei 8906 de 94. E a gente vai lá para o artigo 34. Das infrações e sanções disciplinares. Constitui infração disciplinar. Aí a gente vai lá para o 22. Olha o que o 22 nos traz. Reter abusivamente ou extraviar algo recebidos com vista ou em confiança. Então a gente sabe uma coisa. A gente sabe que, além de ser crime, extraviar, deixar de restituir, além de ser o crime do artigo 3, nós também temos uma infração disciplinar do advogado. Certo? Artigo 34 do Estatuto. Mas a pergunta é a seguinte: quem precisa? Que seja instaurado esse processo disciplinar? Isso já caiu em prova. Se o procedimento disciplinar da ordem precisa ser instaurado primeiro. A resposta é não. As esferas não. E por dois motivos, pessoal. Por dois motivos. O primeiro motivo, as disposições da Lei 8906, elas não podem se sobressair às normas do certo? Não pode se sobressair. E segundo, se houvesse exigência da sanção disciplinar, isso significaria a condição de procedimento que deveria estar no artigo 2. Deveria dizer isso. Deveria dizer aqui, inutilizar total ou parcialmente, deixar de disciplinar isso, depois de devidamente uma ordem dos advogados do Brasil. Ou seja, representaria uma ausência de possibilidade. Mas não tem essa possibilidade. Então, por esses dois motivos, amigos, não é possível o procedimento, certo? A instauração do procedimento disciplinar, nem a instituição. Primeiro, porque as regras da Lei 906 não podem se sobressair às normas do Código Penal. E segundo, porque essa exigência seria uma condição de possibilidade. Ou seja, agora eu vou falar de um ponto bem sensível para vocês, aqui dentro do núcleo do tipo. Vou dar os verbos aqui agora.
a chamada irregularidade, isso, na verdade, é até um julgado do STJ. E a gravidade do fato. Tá? Um documento que encontra em poder de um advogado. Ok? Uma decisão judicial expressa atenção. Vocês concordam que esse advogado tem algo que entregar? Ele decide não entregar. Num primeiro momento não está caracterizado o crime do artigo 356, deixar de restituir documento que recebe a direção de advogado do procurador. Só que vem outra decisão que determina a irregularidade do objeto material. Se vier uma decisão de que o objeto material é irregular, não há crime se o advogado não restituir. Certo? Não há crime. A irregularidade do objeto material afasta seu valor probatório. Se é irregular o objeto material, o valor probatório não existe, porque ele não tem capacidade provante. Então, nesse caso, é a legítima da conduta do advogado que retém esse documento. Ele está no exercício regular da advocacia. Isso é o entendimento do STJ. Falava, inclusive, sobre uma quebra do sigilo telefônico. O documento em poder do advogado, decretado pelo Ministério Público da Realidade, nesse momento, a busca da prevenção civil não há mais. Sujeito ativo. Muito fácil resolver o sujeito ativo, concordam comigo? Muito fácil. Próprio judiciário, ou seja, não pode ser praticado por qualquer pessoa, não é qualquer um, são somente pessoas especiais, nesse caso só pode ser praticado por advogado, e por força do artigo 3º do Estatuto da OAB, estagiário também, na condição de procurador, né? É importante que os senhores entendam que esse crime admite
pessoas. Pode ser a título de coautoria, pode ser a título de participação. Pode ser inclusive particular. O cliente auxilia o advogado a extraviar os autos. Os dois extraviam os autos. Os dois cometem o crime do artigo 356. Mas cuidado, o particular nunca poderá sozinho, nunca comete esse crime. É possível que ele cometa esse solito. Ele tem que estar investigando esse crime junto com o advogado ou o estagiário do procurador. Se não possui a condição, se não for advogado, não for procurador, aí nós podemos ter outro crime. Nós podemos ter o crime de dano, por exemplo, que é o crime patrimonial, do artigo 163. Nós podemos ter o crime até mesmo de apropriação indébita, já que nós estamos falando de objetos de valor probatório, do artigo 68 do Código Penal, certo? Isso pode acontecer. Isso pode ocorrer. Mas detalhe, pessoal, é muito importante, tá? Tem que ser advogado ou estagiário salvo. 6. Sujeito passivo. Muito fácil, sujeito passivo. Sujeito passivo, por óbvio, é o Estado, também conhecido como sujeito passivo direto ou imediato, certo? Porque é atingido, né, nos seus autos, documentos ou objetos de valor indiretamente. Pessoas que têm interesse naquela lide, que têm interesse naquele conflito de interesse, naquele processo, podem também ser atingidas, mas diretamente sempre é o Estado. Esse é o número 6. Vamos para o número 7 de 10. Elemento subjetivo. Bom, meus amigos, o elemento subjetivo é o dolo. É um dolo simples, é um dolo natural, não requer, certo, nenhum fim específico de agir do indivíduo. Basta ele querer utilizar ou restituir os autos, os documentos ou os objetos de valor probatório. Esse crime, embora às vezes aparente, ele não admite de forma culposa. Você tem que lembrar que só existem dois crimes que admitem a modalidade culposa. Apenas dois dos crimes contra a administração pública. Um está lá no capítulo 1 dos crimes praticados por funcionário público contra a administração, que é o contrato culposo. Segundo, nesse capítulo dos crimes contra a administração da justiça, que é o artigo 351, parágrafo 4º, é o crime de fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança. Certo? Então, esse crime necessariamente exige dolo. Se o sujeito rasga uma folha do processo sem querer, por imprudência, negligência, ele não comete esse crime. Certo? Se ele simplesmente esquece de entregar no prazo, essas condutas podem ser punidas disciplinarmente pela ordem
advogados do Brasil, mas não criminalmente, certo? Criminalmente vocês não vão encontrar essa situação. Outra coisa, caso fortuito e força maior afasta o dolo. Situações em que o indivíduo sabe que tem que entregar, mas não entrega. Por exemplo, ele está com a mãe internada há dias em estado gravíssimo no hospital e não tem ninguém que possa entregar os autos. Esse caso afasta o dolo. A conduta não será dolosa. Não haverá o crime pelo afastamento do dolo. Ok? Antepenúltimo item. Item 8. Consumação e tentativa. Consumação e tentativa. Aqui, meus amigos, eu quero que vocês cuidem, porque vai depender do verbo nuclear. Inutilizar. Deixar de restituir. Quanto ao inutilizar, o crime é material ou causal. Ou seja, o crime se consuma no exato instante em que os autos, o documento ou o objeto de valor probatório são destruídos, estragados, total ou parcialmente. Certo? Nesse momento o crime se consuma. Obviamente que nesse caso, por ser um crime comissivo, admite tentativa. Alguém tenta destruir os autos ou objetos e alguém impede. O conatus é admitido aqui. Lembrando também que esse crime, ele é instantâneo. No momento que ocorre a danificação, a gente costuma dizer que é um crime instantâneo e efeitos permanentes. Agora, deixar de restituir é um crime formal. Formal, também chamado de consumação antecipada ou de resultado cortado. Certo? Se consuma no momento em que o indivíduo simplesmente tem a intenção de não mais devolver. E é por essa razão que esse crime é omissivo próprio ou puro. E por esse motivo não admite tentativa. Porque ou o sujeito restitui os autos, o documento ou o objeto de valor probatório quando deveria e o crime está consumado, ou ele entrega, restitui
aqui para a tentativa, certo? Aqui nós temos também crime. Permanente, ou seja, a consumação se prolonga no tempo. A consumação se prolonga no tempo, ou seja, enquanto o sujeito restitui o que está se consumando. Certo? Bom, ainda falando sobre consumação e tentativa, eu não vou apagar aqui. Eu tenho duas coisas a falar ainda. Primeiro, deixar de restituir. E intimação. Deixar de restituir e intimação para devolver. A pergunta que eu quero fazer aqui para vocês, e que já caiu em prova também, é a seguinte: é necessário que, por exemplo, o cartório, a vara criminal, a vara civil, intime o advogado a devolver os autos que ele devolveu para que o crime aconteça? Ou essa intimação não precisa acontecer? Pois é. Senhores, existem duas correntes a respeito desse entendimento. A primeira entende que, na verdade, não precisa da intimação. A intimação só serve para provar o dolo, certo? Até porque a devolução dos processos tem prazos legais. Então, basta que o advogado não entregue no prazo legal. Não entregou no prazo legal, o crime está consumado. Não é preciso a intimação, por exemplo, da serventia do fórum. A outra corrente diz que precisa de intimação, porque só assim provaria o dolo. Caso contrário, estaria punindo uma mera negligência ou negligência. Essa corrente não prevalece. Porque cá entre nós, amigos, advogado que deve entregar o processo do fórum em até 15 dias e está há 6 meses com o processo, mesmo que ele não seja intimado a entregar, ele não está com dolo de não entregar? Sejamos honestos, certo? Então cuidem com isso. Na outra, amigo, se existe prazo para devolver os autos quanto ao procedimento penal, por exemplo, devolução dos autos antes do oferecimento da denúncia. Cuidem com a dica que eu vou dar. Cuidem com a dica que eu vou informar a vocês. A devolução dos autos antes do oferecimento da denúncia, ela não muda a tipificação, certo? Não muda. Ou seja, não devolveu dentro do prazo que tinha que entregar, o crime já aconteceu. Não muda a tipificação do artigo 356. Não muda a tipificação do artigo 356. Continuará igual. Agora, quanto mais rápido o sujeito, depois de ocasionado o crime, restituir, melhor para ele. Por quê, pessoal? Porque nós temos, dentro do Código Penal, as chamadas atenuantes. É só ir lá no artigo 65. É só irmos no 65. O 65 diz: circunstâncias atenuantes são circunstâncias que sempre diminuam a pena. Aí tem o inciso 3, ter o agente. Ter o agente. Olha a letra B. Procurado por sua espontânea vontade e conhecendo, logo após o crime, evitar-lhe ou melhorar-lhe as consequências, ou ter antes do julgamento reparado o dano. Então, mesmo que não mude a tipificação, a atenuante
agravante aqui, ela pode se operar. Então, por isso a importância da restituição o mais rápido possível. Voltamos para o 356. Entrando agora na parte final. Penúltimo item, número 9. Penal, obviamente, ela é pública, incondicionada. Aliás, essa é a grande regra dos crimes contra a administração pública. De regra, todos os crimes contra a administração pública são de ação penal pública. O titular é o MP, que exerce o direito de ação oferecendo a denúncia. Só existe um crime contra a administração penal privada, é o crime do artigo 345 do Código Penal, conhecido como exercício arbitrário das próprias razões. Nesse caso, a ação penal é privada, somente se procede mediante queixa e se não houver violência. Lembrem disso. Por fim, item 10. Lei 9.099 de 95. Para falar sobre a Lei 9.099, a gente sempre vem para a tela. E dentro do tipo penal, a gente vem para a pena. A pena, meus amigos, é de detenção. Detenção, geralmente, já é o indício. Concordam comigo? Detenção, geralmente, é um indício de que a tendência é de que seja uma infração de menor potencial ofensivo. A pena mínima é de 6 meses. Até aqui, tranquilo. Pode ser de 6 meses a 2 anos e está perfeito. Mas a pena máxima é de 3 anos. Então, nós temos aqui uma infração de médio potencial ofensivo. Ou seja, a pena máxima ultrapassa os 2 anos. Então, não vai seguir aqui o rito da Lei 9.099 de 95. Não seguirá o rito da Lei 9.099, não seguirá o rito do GCRIM, não haverá o benefício da transação penal. Mas, como a pena mínima não ultrapassa 1 ano, isso significa, pessoal, o indivíduo fará jus à chamada suspensão condicional do processo. De 2 a 4 anos, o processo fica suspenso, cumprindo as suas condições, sem que haja revogação do benefício, para extinta a punibilidade. Certinho? Pois bem, e assim a gente vence mais um crime, que é o crime do artigo 355. Temos agora o próximo a trabalhar, que é a exploração de prestígio, mas isso já é assunto para o próximo bloco. Agora é hora de tomar um cafezinho, tomar um chazinho, dar uma meditada, daqui a um minutinho, então estamos de volta. Aguardo vocês, valeu pessoal, tchau, tchau.